Olá, Xará, Carol, bem-vinda, mamãe, bem-vinda, Grace, bem-vinda, boa noite pra vocês. Mais uma segunda-feira aí de quarentena, né? Mais uma segunda-feira aí de isolamento e mais uma segunda-feira que a gente tá aqui junto pra conversar um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, sobre educação, sobre criação de filhos. Então, estamos aí juntos, né? Todas as segundas-feiras. Sempre que possível para conversar aí um pouquinho. Esperar um pouquinho para ver se chega mais alguém. Léo, Jaque, bem-vindos. Léo, Jaque, eu sei que aí tá o combo, geralmente, né? Estão aí juntos. Daniele, bem-vinda. Como é que vocês estão aí, gente? Nesse isolamento aí com as crianças. Né? No isolamento com home office de alguns, tarefas das crianças, como é que vocês estão? É que o Léo tá falando, tá mesmo, a gangue. Deve estar a gangue toda aí, né? Léo, Jaque, as crianças. As crianças que tem um. Samuel não é mais criança, né? Bom, vou começar aqui me apresentando para os que são novos aqui, né? Tem algumas parceiras aí que acho que estão aqui a primeira vez. Já que tá falando que é melhor nem perguntar. Gláucia, querida, bem-vinda. Amiga do coração, vai ser mamãe em breve também. Eu vou me apresentar aqui para os que podem estar aqui a primeira vez, né? Podem estar aqui há pouco tempo. Eu sou a Carol, sou eu quem assino as publicações aqui do Psicomaternando. Eu sou professora de História de formação, sou psicopedagoga, clínica e institucional. Já falei aqui numa live passada sobre psicopedagogia, essa live tá lá no YouTube. E sou mãe do Santiago, de 3 anos de idade. E foi a maternidade, né? Eu tenho os conhecimentos da psicopedagogia, mas foi principalmente a maternidade que me levou a estudar mais sobre o desenvolvimento infantil, sobre o cérebro infantil, que é o que nós vamos falar hoje, para entender melhor o meu filho e para ter um maternar melhor. Fazer com que ela se fizesse melhor. E como a Isaminatel, que é uma educadora também muito, muito bacana aqui das redes sociais, ela sempre diz, né? A gente precisa estudar para ser pai e mãe. A gente acha que às vezes a maternidade, a paternidade é uma coisa muito inata, né? Muito ali de colocar a mão na massa. Claro que muitas coisas a gente aprende ali no dia a dia. As crianças, né, elas não têm manual, as crianças são diferentes umas das outras, então é claro que a gente vai saber o que vai dar certo e a forma que vai dar certo ali no dia a dia, até porque cada criança, como cada ser humano, tem um temperamento diferente, tem gostos diferentes, tá num ambiente diferente. Então não dá pra vir com um manual de como você vai fazer, né, de tudo que vai dar certo. Mas o quanto mais a gente entender, né, sobre como uma criança se desenvolve, sobre como lidar, eu acho que fica mais fácil, né? Como eu já falei nas últimas semanas, né? O quanto mais a gente entender sobre disciplina e a gente disciplinar de uma forma correta, de uma forma consciente, a gente vai ter que disciplinar cada vez menos. Quanto mais a gente fizer coisas que dão resultado, a gente pode ter mais trabalho no começo, mas a longo prazo
a gente vai ficar bem mais tranquilo. Então, eu criei o Psicomaternando no final de novembro de 2018. Aliás, no início de novembro, né, de 2018. No finalzinho do ano retrasado. Com o intuito de ter uma conversa bacana com pessoas que estão interessadas também no desenvolvimento infantil, com pais, com mães, com educadores como eu, com pessoas que trabalham em escola, que trabalham de alguma forma com crianças e que se interessam pelo desenvolvimento infantil, pela educação não violenta. Então, eu sempre digo que o Psicomaternando, ele não tem o intuito de ser um Instagram de uma profissional que te passa comandos, né, que te ensina como fazer as coisas. E sim ser um bate-papo daqueles que a gente tem com os amigos, que têm filhos também, os amigos que vão ter filhos, que a gente troca figurinhas sobre coisas que a gente está testando, coisas que a gente já testou e que deram certo. Então, o intuito do Psicomaternando não é ser de um profissional que ensina, e sim de alguém que está no mesmo barco e está aqui trocando experiências, tentando ajudar um pouquinho amigos que estão distantes a compreender um pouco mais sobre as crianças, sobre como elas aprendem, sobre como elas se desenvolvem e fazer com que a educação seja mais gentil, seja mais completa, seja mais produtiva. Então, esse é meu objetivo aqui. Autismo Conhecer, bem-vinda. Então, como eu disse, né, eu criei o Instagram no final de 2018. Estou sempre aqui compartilhando posts sobre esses assuntos, sobre psicopedagogia, sobre desenvolvimento infantil, sobre educação. E no começo desse ano, eu decidi iniciar as lives, sempre nesse horário, às segundas às 7 da noite, para ter essa troca assim mais automática, né? Na live a gente consegue aqui, vocês deixaram os comentários na hora e a gente já respondeu uma dúvida que às vezes pode não ter essa coisa tão calorosa nos comentários ou no direct, né? Mas eu sempre digo que o que não tiver esclarecido ou outra dúvida que surge, pode me procurar no direct, pode comentar, que eu tô aqui para essa troca. Então, nas últimas lives, né, nas últimas semanas, eu tenho falado bastante sobre disciplina, né, a gente já conversou sobre estilos de criação, né, sobre estilos parentais, a gente conversou sobre o estabelecimento de regras, sobre por que não bater. Semana passada a gente falou sobre, né, o cantinho da consciência, a pausa positiva. Só que dentro de todas essas questões, tem conceitos que eu trouxe, né, de desenvolvimento que eu acho que pode, às vezes, ter causado alguma confusão. A gente tenta explicar esses conceitos ali no meio, rapidinho. Mas eu quis fazer uma live específica sobre isso, para falar sobre como é o cérebro da criança, como ele funciona, para que a gente possa entender melhor, não só esses conceitos, mas mesmo sobre no que isso interfere na disciplina. A gente sempre, quando a gente fala, né, que eu tenho falado nas últimas lives, sobre o mau comportamento, né, sobre as explosões emocionais da criança e as coisas que a gente acha que a gente precisa disciplinar. E eu falei, inclusive, acho que semana passada, justamente sobre a questão de que algumas vezes o que a gente acha que é um mau comportamento, ou até uma explosão emocional que a criança tenha, é por causa das exigências exageradas que a gente tem em cima das crianças. A gente exige coisas das crianças, comportamentos e uma maturidade das crianças que elas não têm, elas não conseguem ter. Então,
E alguém pode pensar, tá, mas como é que eu vou saber o que, que eu posso exigir, o que, que eu não posso exigir da criança? Então, essa live de hoje é justamente para isso. Para a gente entender como o cérebro se desenvolve, entender esses conceitos do cérebro da criança, para a gente entender melhor o que esperar, o que, que o cérebro delas é capaz de fazer. E como eu coloquei, né, no post, né, onde eu coloquei a propaganda da live, conhecer sobre o cérebro infantil não é coisa restrita dos neurologistas, dos neurocientistas, né? Porque vocês podem estar pensando, nossa, mas a gente vai conversar sobre cérebro? Mas como assim a gente vai falar de cérebro? Isso é coisa de cientista. Que eu preciso conhecer um cérebro, saber como é que um cérebro funciona para educar uma criança? Olha, isso ajuda muito. Porque, como eu falei, às vezes a gente exige coisas exageradas das crianças, coisas que elas não conseguem fazer, que elas não têm maturidade biológica para fazer. Então, a gente conhecer o funcionamento do cérebro, a função de cada parte do cérebro, ajuda a gente a entender o que a gente pode exigir, por que determinados comportamentos acontecem, por que determinados sentimentos, determinadas ações dominam as crianças. Então, não é um papo só de especialista. É claro que isso começou a ser estudado por especialistas dessa área, por neurocientistas, por neurologistas, mas felizmente eles resolveram escrever livros para pessoas leigas, né, como a gente, para pessoas que são pais, que são educadores, para que a gente entenda essas ferramentas. Tem um livro de neurociência e educação que eu gosto bastante, até esse é o título mesmo, Neurociência e Educação. São de 2 pesquisadores de Minas Gerais, de Belo Horizonte, se eu não me engano, e que eles falam justamente sobre isso no prefácio do livro. Eles comentam que as pessoas que mais estão em contato com cérebros em desenvolvimento, que são os pais e os professores, são as pessoas que menos têm conhecimento sobre isso. Então, não adianta o conhecimento sobre o cérebro ficar guardado dentro da academia, ficar dentro, né, entre os neurocientistas, se não são eles que lidam, não são eles, vamos dizer, que têm o poder de moldar esse cérebro. Moldar porque o cérebro em desenvolvimento, né, principalmente ali nos 6 primeiros anos de vida, ele é uma esponja. Então, quanto mais a gente souber como estimular esse cérebro, os impactos das nossas ações, dos nossos ensinamentos, o impacto que eles têm nesse cérebro em formação, o quanto mais a gente tiver essas informações, quanto mais a gente tiver compreensão sobre isso, a gente vai ter um resultado muito melhor dos nossos filhos. Tanto em questão de cooperação, de disciplina, quanto de extrair mesmo o máximo que a gente pode deles. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que entrou. Pati, Edila, Emília, Ana, bem-vindas. Então, vamos começar um pouquinho a falar sobre o cérebro da criança. Marcela, bem-vinda. Aqui, né, óbvio, o cérebro da criança, o nosso também tem a mesma construção, né? Mas a gente vai falar do cérebro da criança porque vai falar como que ele vai se desenvolvendo. Para começar, o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele é dividido em 2 hemisférios, né, em 2 lados. Então, a gente tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Eles são separados anatomicamente, mas eles estão ligados por um feixe de fibras que chama corpo caloso. E cada um desses hemisférios, é óbvio que assim, a gente tem que deixar claro aqui que o cérebro ele trabalha de uma forma integrada. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer processo que ele tem que fazer, tem várias áreas que são ativadas ao mesmo tempo. Não é uma coisa compartimentada. Mas tem áreas que são mais responsáveis por determinadas funções. Tanto que quando uma pessoa tem uma lesão cerebral,
sofre um acidente que danifica uma parte do cérebro, ela às vezes tem problemas específicos de acordo com a parte que foi afetada. Então, às vezes, ela compromete uma parte que é mais ligada à fala, né? E passa a ter um problema de fala, não consegue mais falar, ou tem aquela fala mais arrastada, mais presa. Tem outras partes, né? Outros acidentes que comprometem a memória, né? De longo prazo, de curto prazo. Então, tem outras lesões que comprometem a coordenação motora. Então, a gente tem uma certa especialização das áreas cerebrais, mas lembrando que o nosso cérebro trabalha todo interligado. Então, cada hemisfério, cada um dos dois hemisférios, eles trabalham de uma forma... Eles têm características, né, mais definidas. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Elaine, Magali, Jamile, bem-vindas. Então, o hemisfério esquerdo, ele é mais ligado, ele é mais ligado ao pensamento lógico, ele é mais ligado à linguística, né? Então, assim, a expressão verbal. O hemisfério direito, ele já é mais emocional, ele é mais não verbal, né? Então, é mais a questão da expressão corporal, do gestual. Juliana, bem-vinda. E mais ligado também à experimentação, né? A aprender através da experiência. Então, a gente tem o hemisfério esquerdo mais lógico, mais racional, mais linguístico, e o hemisfério direito mais emocional, mais experimental. Por que a gente tem que saber isso? Nos 3 primeiros anos de vida da criança, o hemisfério direito ele predomina, ele tem uma ação muito predominante. Então, é por isso que eles ainda não conseguem dominar a lógica, então eles não pensam ainda de maneira muito lógica. Eles não dominam muito ainda também a expressão verbal dos sentimentos. Então, foi o que eu falei já nas últimas lives. Por mais que as crianças já saibam falar, né? Eu tenho um filho de 3 anos que fala o dia inteiro, mas às vezes ele não consegue falar o que ele está sentindo. Então ele se expressa de outra forma. As crianças se expressam com explosões emocionais, com grito, com birra, né? Vai sapatear, vai gritar, vai jogar as coisas, porque elas ainda não conseguem dominar essa expressão verbal. Né? Por isso que é interessante a gente sempre dar nome para as emoções das crianças. Quando a gente for conversar, falar você tá com fome, você tá frustrado, você tá cansado, porque elas vão memorizando isso e vão ligando o sentimento com o que você falou. Então, quando elas sentirem aquilo de novo, elas vão pensar, olha, quando eu senti isso aqui, a minha mãe falou que eu estava com fome. Quando eu senti isso aqui, ela falou que eu estava com sono. Então, eles vão ligando e aumentando esse repertório verbal. Mas até os 3 anos de idade, por mais que eles já falem bastante, eles ainda não têm esse repertório verbal de externar as emoções. E eles vivem também totalmente no agora. Por isso que eles não têm tanto aquela compreensão de, às vezes, pedir uma coisa, que querem uma coisa, e você fala, depois, por mais que até você coloque um marco, né, que a gente sempre tenta falar para colocar um marco físico, né, de, olha, você vai poder fazer tal coisa depois do almoço. A gente vai fazer isso depois que voltar da escola. Eles não entendem muito depois, eles são muito do agora, por causa dessa predominância do hemisfério direito nos 3 primeiros anos. Quando começa essa fase dos porquês, que é mais ou menos nessa fase, que eles começam a querer saber o porquê de tudo, entender como tudo funciona, é sinal que o hemisfério esquerdo está começando a trabalhar, está começando a entrar mais em ação. Porque esse hemisfério esquerdo, ele gosta muito de saber essas relações de causa e efeito, saber o porquê que as coisas acontecem. Então, quando eles começam nessa fase dos porquês, por que isso, por que aquilo, por que eu não posso, por que isso aconteceu, por que alguém falou tal coisa, é sinal que o hemisfério esquerdo está começando a entrar mais em ação. Para falar aqui com vocês também,
sobre essas informações, né, que eu vou passar hoje para vocês do cérebro da criança são baseadas nesses dois autores aqui, como eu falei, né? Felizmente, essas informações sobre neurociência, sobre neuroaprendizagem, elas saíram do meio acadêmico e tiveram, né? Tem cada vez mais autores dispostos a escrever para o público em geral, para que a gente tenha conteúdos úteis sobre isso. Então, esse livro aqui, que eu acho que é fundamental para qualquer um que trabalhe com criança, qualquer um que tenha criança ou que pretenda ter no futuro próximo, que é esse aqui, O Cérebro da Criança, que é do... Deixa eu ver onde está o nome deles aqui. Do Daniel Siegel e da Tina Penny Bryson. O Daniel Siegel, ele é neurologista, ele é neurocientista, e a Tina é psicoterapeuta. Então, eles passam conhecimentos que eles tiveram, obviamente, de pesquisas, né, da área de neurociência, atendimentos que eles têm no consultório, em grupos de pais. Então, assim, não é um livro técnico, tá? Vocês não precisam pensar que, nossa, é um livro técnico que vai vir com manual ou com um monte de termos técnicos. Não é. Eles trazem exemplos deles, trazem exemplos até da vivência deles. Eles explicam de um modo bem bacana e bem prático essa aplicação desses conhecimentos da neurociência dentro do nosso dia a dia de cuidadores, de educadores. Então, tem o cérebro da criança, esse aqui é para crianças até, né, de 0 a 12 anos de idade, que é a infância, e o cérebro do adolescente, que é a partir de 12 anos de idade. Deixa eu dar oi aqui pro pessoal que entrou. Mila, meu tom maternal... A Elaine tá aqui falando, esse livro é maravilhoso. Eu falo que, assim, esses livros, esse e o Disciplina Sem Drama, que eu vinha falando nas outras lives, né? Eu acho que eles são fundamentais. Tem um outro livro deles também, mais recente, que chama O Cérebro que Diz Sim. Mas eu acho esses livros deles maravilhosos. Assim, eu digo que desde que eu descobri... os livros deles, esses conhecimentos que eles trazem, essa noção deles, né, do cérebro integrado, porque nesse livro do cérebro da criança, né, eles explicam essa questão dos hemisférios, das áreas cerebrais, justamente para mostrar que a gente precisa ter um cérebro integrado para a gente se desenvolver melhor, né? Porque, como eu falei, por mais que a gente tenha essas questões, o cérebro direito predomina no começo e depois o cérebro esquerdo, mas a gente tem que estar sempre com eles integrados, porque se a gente for só lógico, a gente não vive direito, a gente precisa das emoções, mas se a gente também for só emocional, só experimental e não pensar com a lógica, a coisa também não anda. Então, para tudo fluir bem, o cérebro tem que estar integrado dessa forma. Rê, bem-vinda, Papo de Afeto, minha parceira. Ká, Ellen, bem-vindas. Então, a gente já falou um pouquinho sobre os hemisférios, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E as especializações maiores deles, né? As características maiores deles. Lembrando que a gente precisa ter eles integrados para funcionar direito. E nesse livro, né, não só nesse livro, como nos outros deles, mas é nesse livro que eles colocam, né, que eles introduzem essa metodologia do cérebro integrado, eles comparam o nosso cérebro com uma casa de 2 andares, com uma escada unindo esses 2 andares. E o andar em que o andar de baixo já está totalmente construído. Ele já está todo completo, já está com acabamento, com piso, com tomada, com tudo. Ele já está todo construído. E esse andar de baixo, né, é a parte de baixo justamente do nosso cérebro. Então é a parte que começa aqui do alto do pescoço até mais ou menos a altura do nariz. Até a ponta aqui, mais ou menos, do nariz.
que inclui o tronco cerebral, né? Então essa parte aqui de baixo do cérebro, e a região límbica. Essas partes do cérebro são partes mais primitivas. Elas são partes que são responsáveis por funções básicas, principalmente. Então, é o que comanda os nossos movimentos involuntários, é basicamente o que mantém o nosso corpo funcionando. Então, é o que controla respiração, batimento cardíaco, circulação sanguínea, a gente piscar os olhos. Então, é o que comanda, é o que faz o nosso corpo funcionar. É o que, vamos dizer assim, a parte do cérebro que trabalha no automático. Então, é responsável, né, por essas funções básicas de respirar, bater o coração, fazer a circulação funcionar, fazer os nossos órgãos funcionarem, os órgãos internos. E é responsável também pelos nossos impulsos. Então, os nossos impulsos de sobrevivência, de nutrição e pelas emoções fortes, ligadas até, né, a essa parte mais impulsiva. Então, é uma parte do cérebro que ela funciona de uma maneira muito rápida, né? Ele age muito rápido e até de forma inconsciente, né? A gente não pensa para respirar, a gente não pensa para fazer o nosso coração bater, a gente não pensa para engolir. Então, são coisas que a gente faz de forma inconsciente. Não só com relação a essas funções básicas, mas também nos pensamentos, nas ações que a gente tem de forma inconsciente. Então, lembrando, porque essa informação é muito importante, essa parte de baixo, então esse cérebro mais primitivo, mais automático, mais que trabalha ali na resposta rápida, ele já está construído logo que a gente nasce. Já está todo pronto. Até para garantir a nossa sobrevivência. Então a gente sobe as escadas e a gente chega no andar de cima da casa, que é o nosso cérebro de cima, né? Que é composto pelo córtex cerebral, que é essa região de cima da cabeça, que começa aqui, né, na frente da testa e pega toda essa parte aqui do alto da cabeça até o alto da nuca, que é o que a gente chama de córtex cerebral. Deixa eu dar um oi pro pessoal que chegou aqui. Montemória, Mari, a cura pela fala. Então, esse cérebro de cima é composto pelo córtex cerebral, que é essa parte de cima aqui da cabeça, principalmente a parte assim mais especializada, a parte top assim desse andar de cima, vamos dizer assim, a suíte master desse andar de cima é o que a gente chama de córtex pré-frontal, que é justamente o que funciona aqui atrás da nossa testa, que é responsável pelos processos mentais mais elaborados, mais complexos, como pensar, imaginar, planejar, é o responsável, né, a parte responsável pelo que a gente chama, né, dentro do conhecimento específico de funções executivas, que é justamente esse planejamento do que a gente tem que fazer, né, a imaginação, a reflexão, a gente parar para pensar. Então, quando esse cérebro de cima, quando ele está funcionando bem, a gente consegue controlar as nossas emoções, a gente consegue pensar nas consequências das coisas que a gente faz, a gente consegue pensar antes de agir, a gente consegue planejar as nossas ações, né, voltando às funções executivas, e a gente consegue se colocar no lugar do outro, pensar como o outro pensa, né, que aí é a raiz da empatia. Só que a gente tem um problema, né? Vocês lembram que a gente falou que é uma casa de 2 andares ali que a gente adquiriu. A parte de baixo já tá toda prontinha, já tá com acabamento, tudo. A gente sobe as escadas e a gente chega no cérebro de cima, no córtex cerebral. Só que esse andar de cima, quando a gente nasce, ele tá uma zona.
gente chega lá, ele tá no esqueleto ainda. Tá só ali no vergalhão, não tem parede direito, a gente tá começando a construir as paredes, o chão não tem acabamento, tá ali no cimento ainda. Ele tá em construção, tá só a base mesmo, é só para você saber assim, tem um andar de cima, mas ainda tá no esqueleto completo, que a gente ainda vai ter que construir tudo. E é isso que acontece com esse cérebro mais racional, né? Que é justamente responsável por a gente pensar no que a gente vai fazer, por a gente planejar, por controlar as nossas emoções. Só que esse cérebro de cima, esse andar de cima do nosso cérebro, ele só vai estar totalmente pronto mais ou menos com 25 anos de idade. Então, isso justifica até, né, as ações impensadas dos adolescentes, dos jovens, porque a gente não tem ainda esse córtex cerebral, principalmente o córtex pré-frontal, totalmente concluído, totalmente pronto, totalmente maduro. Então, nesse livro do cérebro da criança, eles comparam até, né, voltando a essa comparação da casa de 2 andares, né, tem uma escada entre eles que faz essa integração, né, como eu falei, eles colocam, né, essa questão que para a gente se desenvolver, para a gente funcionar, né, da forma ideal, o nosso cérebro tem que trabalhar de forma integrada. Então a gente precisa dessas reações imediatas, a gente precisa desse impulso, até para justamente fugir de um perigo. Quando a gente identificar uma ameaça, a gente correr, a gente fugir, a gente saber como escapar, saber identificar um perigo. Então a gente precisa desse cérebro que funciona no automático. Mas se só ele funcionar, não vai dar certo. A gente precisa dessa parte racional, então a gente precisa, né, que as emoções andem junto com a razão. A gente precisa dos dois. Né? Da mesma forma quando eu falei dos hemisférios, se a gente for só racional, for só no planejamento e no controle total, a gente também não anda. A gente precisa do impulso. Não dá pra gente refletir tudo, né? Um exemplo aqui parecido que eles dão, não dá pra gente ver um predador vindo em direção a gente, não dá pra gente ver um leão vindo em direção a gente, ou não dá pra ver sei lá, um assalto, um arrastão acontecendo e a gente parar, planejar e ficar, nossa, mas o que eu vou fazer? Qual será a melhor saída? Não, a gente precisa agir rápido pra escapar daquilo ali, né? Pra ter esse instinto de sobrevivência. Então a gente precisa dele, mas a gente não pode usar só ele, como a gente não pode usar só a razão. Então, eles fazem essa analogia da casa de 2 andares ligada pela escada, né, que integra esses 2 hemisférios. Mas, como a gente falou que essa casa esse andar de cima, ele não tá tão bom, a gente tem que ir construindo, tem que ir subindo ali. Só que o que acontece? Quando a gente está tomado pela emoção, que é uma coisa que acontece muito com as crianças, até por essa dominância desse hemisfério, desse andar de baixo, né? Desse cérebro mais primitivo. Tem horas que quando elas estão chateadas, elas estão sobrecarregadas, esse cérebro de baixo, que já é dominante, que ele já está completo, eles usam uma analogia que é como se a gente colocasse um portãozinho daqueles que a gente usa para pet, ou que a gente usa para quando a gente quer bloquear o acesso do bebê para algum lugar, a gente coloca um portão daquele de pet e o acesso para o andar de cima está bloqueado. E isso acontece muito nas crianças pequenas. Por quê? Esse cérebro de cima não está totalmente construído, então ele não domina ainda. Coisa que quando a gente já é adulto, né, a partir ali dos 20 e poucos, dos 25 anos de idade, já tem, ou pelo menos para ter, né, uma dominância maior desse cérebro de cima. Apesar de que a gente ainda tem também
situações em que acontece isso. O nosso cérebro de baixo fecha o portão de PET e a gente não consegue, a gente não consegue usar a cabeça, a gente não consegue usar o cérebro de cima, não consegue raciocinar, não consegue controlar as emoções. Que é quando, né, tem uma parte muito pequenininha que faz parte desse cérebro de baixo do sistema límbico que chama amígdala. E a amígdala é responsável, né, por essa questão impulsiva, por essa questão de sobrevivência. Só que ela gosta muito de se meter, né, em diversas situações, né? Como eu já falei em outra live, ela é aquela pessoa que a gente tem, aquela amiga, aquela pessoa da família, que vê um problema acontecendo e quer entrar e falar, peraí, deixa que eu resolvo. Mas que não resolve da melhor forma. Né, que vai chegar gritando, vai chegar dando um chute na porta, dando voadora no peito dos outros. Só que ela tem um trabalho, né, muito forte. Então, às vezes, a amígdala domina e fecha esse portão PET e não deixa a gente raciocinar. Isso acontece, né, de certa forma com a gente que já é adulto, né, algumas vezes, né, a gente tem que tentar sempre exercitar esse cérebro de cima, exercitar o planejamento, né, exercitar o pensamento, a gente pensar nas consequências, por isso que a gente sempre fala, né, que quando a gente vai disciplinar as crianças, a gente tem que sempre, né, tentar fazê-las pensarem nas consequências, tentar fazê-las pensarem como elas podem resolver a situação para ir exercitando e ir construindo e desenvolvendo esse cérebro de cima. É assim que a gente desenvolve, né? Esse livro aqui, eles não só, né, eles trazem esses conceitos, mas eles colocam aqui até o subtítulo do livro, né? 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente em desenvolvimento do seu filho. Então, eles colocam estratégias que são importantes para a gente exercitar o cérebro, né, exercitar essa integração cerebral dos nossos filhos e promover o desenvolvimento desse cérebro mais racional, né? Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Renobe Psico, Lu Salles, Aninha do Descobrindo Meu Mundo, Elânia, bem-vindas. Só que, né, como eu disse, eu falei, né, que a informação principal, né, dessa casa em construção é que o andar de baixo ele já tá todo pronto. Então, como se a gente mesmo, né, tivesse numa casa em construção, a gente vai ficar mais tempo nessa parte que já está construída. A gente vai lá para cima para levar alguma coisa da obra, para fazer, para construir, mas a gente fica nessa parte de baixo por mais tempo. E é o que acontece com o cérebro das crianças. As crianças, elas fazem o melhor que elas podem com esse cérebro em construção. Então, elas agem mais por impulso, elas agem mais emocionalmente, elas não conseguem não conseguem controlar as emoções delas, porque o cérebro delas não consegue fazer isso. Então, não é por uma criança ser mimada, a criança não está fazendo isso para testar. Não, ela está fazendo o melhor que ela pode com a capacidade biológica dela. Ela está conseguindo fazer o melhor que ela pode com esse pouquinho de controle emocional, esse pouquinho de raciocínio lógico que ela tem. Né? Então, como a gente viu, as crianças, principalmente nos 3 primeiros anos, né, elas têm um domínio total do cérebro de baixo e do hemisfério direito. Então, elas são totalmente do agora, são totalmente emocionais, são totalmente experimentais. Então, elas vão testar tudo. Elas vão ficar preocupadas no agora, elas vão pensar nelas, na vontade delas, no que elas acham que elas estão precisando naquela hora. E quando elas estiverem com emoções muito fortes, elas não vão conseguir frear essas emoções, frear esses impulsos e vão se jogar para fazer o que elas querem. Se elas não conseguirem, elas vão chorar, elas vão gritar. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso é uma questão que está ligada ao desenvolvimento delas. Elas não fazem isso por querer. É porque o cérebro delas ainda funciona desse jeito.
É óbvio que isso não quer dizer que a gente tem que deixar uma criança bater nos outros, ficar com raiva e ser grosseira, e bater, e agredir, e quebrar as coisas, né? Eu sempre falo, né, que a gente tem que saber que todas essas emoções são válidas, não só nas crianças, como em nós mesmos. Mas a gente tem que educar os comportamentos, a gente tem que explicar o que é certo, o que é errado, a gente tem que dar limites. As pessoas confundem, né, a disciplina positiva, a educação não violenta, com não dar limites. Sendo que a gente que estuda, a gente já entende, né, que é simplesmente uma forma de dar limites de uma maneira gentil, de uma maneira que a criança participe, que a criança entenda esses limites. Participe até da construção deles, como eu já falei na live sobre o estabelecimento de regras. Mas é pra gente saber que elas estão fazendo o melhor que elas podem com o cérebro delas. E o que a gente pode fazer então? Da mesma forma, né, que quando às vezes a gente tem um dispositivo que está ali sobrecarregado, que não está conseguindo armazenar tudo, a gente coloca um cartão de memória, a gente coloca um HD externo junto com o computador, junto com o notebook. Então, cabe a nós adultos, que já temos o nosso córtex cerebral desenvolvido, então nós já conseguimos controlar, nós já conseguimos nos colocar no lugar daquela criança, a gente já consegue planejar, pensar no que a gente quer, pensar no que a gente quer fazer. Cabe a gente ser um cérebro de cima auxiliar. Então a gente empresta o nosso cérebro de cima, empresta esse cérebro racional, esse cérebro que planeja, esse cérebro que é empático para a criança. Então, a gente precisa se manter no controle, acima de tudo, né? A primeira coisa é a gente tentar usar esse cérebro de cima, usar esse controle que a gente já consegue para passar esse controle, passar esse equilíbrio para as crianças, para que elas consigam, através do nosso exemplo, através das lições que a gente passa de forma gentil, que elas consigam ir desenvolvendo e estabelecendo esse controle maior das emoções e planejando mais o que elas vão fazer, pensando nas consequências, pensando antes de agir, porque assim, não só com a maturidade cerebral, né? Então, assim, com o passar dos anos. Então, por mais que você pegue uma criança de 1 ano de idade, sei lá, você pegue e compre um livro desse, leia esse livro, enquanto você ainda está grávida e tenha todo esse conhecimento, já essa bagagem, e comece a exercitar, comece a usar essas estratégias com o seu bebê de 1 ano de idade. Não quer dizer que ele não vá ter crise de birra, que ele não vá gritar, não vai tentar bater, não vai jogar as coisas, que ele vai ser totalmente empático, porque ele não vai ser. Tem questões, né, como eu disse, é importante a gente entender do desenvolvimento cerebral, entender como o cérebro da criança funciona, para a gente saber o que exigir ou não. Então, uma criança de 2 anos de idade, até 3 anos de idade, ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela ainda é muito egocêntrica, ela ainda é muito passional, então ela vai explodir, ela não vai falar o que ela está sentindo, ela não vai pensar direito no que ela fez, na hora que ela fez ali alguma coisa errada. Então são coisas, esse aperfeiçoamento, né, lógico, esse controle das emoções, esse planejamento, ele vai sendo adquirido com o passar dos anos, com o amadurecimento biológico, com o amadurecimento cerebral que essa criança tem, e também, obviamente, com as experiências que a gente dá para ela, né? É uma coisa que a gente tem uma noção hoje também, né, de todos esses estudos de neuroaprendizagem, estudos sobre desenvolvimento, que isso sobre qualquer coisa, né, de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor, ele não acontece da mesma forma com todo mundo, tanto pelo aparato neurológico, mesmo biológico, que cada criança tem diferente, como das experiências que aquelas crianças têm.
Então, por mais que você pegasse que a gente tivesse dois cérebros idênticos, com o mesmo potencial, com as mesmas potencialidades, funcionando da mesma forma, vamos dizer assim, na hora que a gente desse o start naquele cérebro. Se você coloca um cérebro daquele numa criança que vive numa família de classe alta, que vai estudar nas melhores escolas e ter os melhores brinquedos, as melhores oportunidades de viagem, de enriquecimento cultural e tudo. E colocar um cérebro igual aquele numa criança que mora na favela, que mora num contexto social que não possibilita um enriquecimento cultural, não dá tantas oportunidades de estudo, num contexto que não valoriza necessariamente a leitura, o estudo, o raciocínio lógico, esses dois cérebros não vão se desenvolver da mesma forma. Por mais que eles tenham começado iguais, que às vezes eles já não começam, até pelo histórico familiar. Então, o desenvolvimento também do cérebro da nossa criança depende das oportunidades que a gente dá para ela. Não só de oportunidades, né, de desenvolvimento, assim, né, que a gente fala de não deixar a criança só na frente da televisão, a gente ler para a criança, fazer brincadeiras que desenvolvam e etc, etc, com essas vivências emocionais. A gente ensinar a criança a ter empatia, por mais que ela demore anos para entender por causa da questão da maturação cerebral, mas a gente dá oportunidades para ela exercitar a empatia, a gente dá oportunidades para ela planejar ações, poucas que sejam, a gente ajudar a criança a planejar um passeio, a planejar o nosso dia, né? A gente que tá aí agora nesse período de isolamento, que as crianças estão em casa, a gente pode pedir para elas darem ideia, para planejarem a rotina, planejar como é que elas vão fazer as coisas, a ordem que elas vão fazer as coisas. A gente, na hora de disciplinar, fazer com que elas pensem, dar oportunidade para elas pensarem como elas podem consertar o que elas fizeram, como elas podem mudar, ou outra forma que elas podem agir num outro momento. Tudo isso vai desenvolvendo, a gente vai construindo em cima. São os tijolinhos, são a argamassa, são os pisos, né, os acabamentos desse andar de cima. São dados não só com a maturação, mas se a gente só deixar aquele andar de cima ali e não colocar um tijolinho, ele vai continuar sem ser construído. Então a gente tem que ir colocando ali as pecinhas, dando oportunidades para a criança se desenvolver, para a criança pensar, para a criança planejar, para que ela consiga amadurecer cada vez mais esse cérebro de cima e consiga ter um cérebro integrado. Então, consiga mesclar, né, a emoção, o impulso que ela precisa com a parte lógica, com o raciocínio, com a empatia, com o planejamento. Tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquei aqui falando, né? Nosso tempo aqui tá no finalzinho, mas cabe aí um espacinho para se vocês tiverem alguma coisa para perguntar ou para complementar. Então, eu vou mostrar o livro aqui de novo para o pessoal que entrou depois. Eu falei, né, o centro, né, dessa live de hoje foi esse livro aqui, Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel e a Tina Penny Bryson. Qualquer livraria vocês encontram né, hoje em dia que a gente tá com as coisas fechadas ainda, mas tem na Amazon, tem na Saraiva, tem todas essas livrarias maiores vocês têm, tanto físico quanto e-book. Eu gosto do livro físico, não gosto muito de ler digital. Mas tem disponível em todas as livrarias, de vez em quando tem promoção dele. Então é um livro muito bacana para a gente entender não só como o cérebro funciona, mas eles também colocam essas estratégias para a gente desenvolver. Então aqui no finalzinho, ó, eu vou mostrar para vocês que eles colocam aqui as integrações, ó, tem as idades e as fases do cérebro. Então, eles colocam, por exemplo, aqui, bebê e criança pequena, ó, 0 a 3 anos de idade. Então, tem aqui o que a habilidade que você quer desenvolver, o que você quer integrar,
E aqui, qual a estratégia, né, das que eles colocam aqui do cérebro por inteiro que você vai usar para obter aquilo e as aplicações mesmo da estratégia. Então, como que você vai aplicar essa estratégia na prática? Então, tem essa partezinha. Deixa eu ver se essa é a parte que eles falam até que você pode tirar, que é para você tirar xerox e colocar prender na geladeira. Aliás, essa fichinha, antes tem essa fichinha aqui que eles falam, ó, que é a ficha para a geladeira. Então é um resumão do que eles colocam no livro dessas questões das estratégias. Então eles fazem um resumão que eles falam que você pode destacar ou então você xerocar e colocar na geladeira para você lembrar, ter sempre um lembrete de como agir e as estratégias que você aplicar. Tá bem? Então, é por aí a conversa que eu queria ter com vocês hoje, para a gente entender um pouco melhor sobre o cérebro da criança, né? Como eu falei, não é papo só de neurologista, de neurocientista. É muito importante que a gente que lida sempre com crianças, a gente que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, que trabalha em creche, que trabalha em escola, que é babá, qualquer pessoa que tenha contato com uma criança e que se interesse pelo desenvolvimento dela, é bacana a gente ter esses conhecimentos para a gente não só ter realização a curto prazo, né, a gente ter melhoras na disciplina, na cooperação da criança, até para a gente saber o que a gente pode exigir ou não, e como exigir isso também, né, que a gente já conversou nas lives anteriores, mas também como a gente desenvolver as estratégias, né, para a gente desenvolver o cérebro dessa criança, para a gente tirar o máximo, a gente explorar ao máximo as potencialidades, né, dos nossos filhos, dessas crianças que são cuidadas pela gente. Tá bem? Vou tentar deixar a live salva aqui. Estou falando tentar porque eu não sei, né? Tudo depende do meu celular, ele tá idoso, então ele é meio de lua, nem sempre eu consigo. Mas vou tentar deixar a live salva aqui nos stories. Nos stories ela fica só 24 horas, então fica só até amanhã à noite, para quem às vezes perdeu algum pedaço, quer assistir de novo. E tô deixando as lives salvas também no canal do YouTube, tá? Então, é o mesmo nome, tá? Psicomaternando. Só ir lá na busca do YouTube e colocar Psicomaternando que ele aparece. Ou então, entra no link que tem ali na descrição do perfil. Quando vocês clicam ali na foto do Psicomaternando, aquela página que abre mesmo com a descrição, que tem ali todos os destaques, tem todo o feed ali, né, todos os posts ali da página. Tem um linkzinho em azul, que tá escrito ali, Linktree Psicomaternando. Só clicar naquele link ali que tem dois botõezinhos. Tem o botão para marcação de atendimento psicopedagógico e tem o botão que direciona pro canal do YouTube, tá? Eu tô, na medida do possível, sempre que eu consigo, eu deixo as lives salvas lá no canal do YouTube, que aí vocês podem rever, consultar sempre que quiserem, ou quem às vezes não consegue acompanhar aqui no horário, consiga ter esse conteúdo depois, tá bem? Mais uma vez eu agradeço pela presença de vocês aqui, mais essa segunda-feira, né? Não é live de famoso, não é live do Gustavo Lima, da Ivete, de nenhum famoso, mas tô aqui para tentar deixar, né, essa maternidade, essa paternidade mais leve, mais construtiva, mais afetiva e mais efetiva, né? Ela não só mais carinhosa, quanto ela também ser mais prática, né? A gente conseguir fazer o melhor que a gente pode para os nossos filhos e para a gente. Então, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez. Como eu já disse, o direct está sempre aberto para qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, qualquer desabafo que vocês queiram fazer com relação à maternidade, qualquer dúvida que vocês tenham. Sigam lá o canal do Instagram, acompanhem as postagens aqui, os stories, e boa noite.